Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje as nossas atividades são de língua portuguesa e matemática. Lembrando que matemática, as atividades são ainda do livro do segundo módulo, tá? Então, lá no livro do segundo módulo, vocês vão abrir na página 119 em matemática, certo? Não esqueçam de colocar a data. Nós vamos falar um pouquinho sobre as expressões numéricas 2, tá? Então, vamos lá. Para fazer um curso, Judite ficou em um hotel durante 12 dias e gastou R$ 1.200 com a hospedagem. Além disso, ela gastou por dia aproximadamente R$ 93 com alimentação e 50 com outras despesas. Para calcular o custo diário de Judite com hospedagem, alimentação e outras despesas nesses 12 dias, vamos utilizar uma expressão numérica, tá? Antes de tudo, lembram que nas outras expressões numéricas, a primeira coisa que nós efetuamos, quando a expressão efetuava, era a multiplicação, né? Ou se ela tinha parênteses primeiro, nós efetuamos a continha que está entre o parênteses e depois efetuamos ao resto, que era a adição ou a subtração, né? Agora, se a sua expressão numérica apresentar uma divisão, você primeiro vai efetuar a divisão para assim por diante efetuar a adição, a subtração, as outras contas que aparecerem ali, tá? Então, antes nas outras expressões você tinha que efetuar primeiro a multiplicação ou o número que estivesse em parênteses. Agora, você tem que efetuar primeiro a sua divisão e depois a subtração, a adição, assim por diante, certo? Lembrando que se aparecer na tua expressão numérica uma divisão e números com parênteses, primeiro daí você vai efetuar a sua parêntese e depois a sua divisão, tá bom? Então, vamos lá. Então, ali nós temos uma expressão numérica com os gastos de Judite. Então, a primeira coisa, ela gastou R$ 1.200 com a hospedagem. Só que a hospedagem dela, a gente tem que dividir pela quantidade de dias que ela ficou no hotel, né? Então, 1.200 divididos por 2. Mais o custo que ela teve com a alimentação durante esses dias, mais R$ 50 e outras despesas, né? Então, efetuamos a nossa divisão primeiro, abaixamos o nosso sinal de adição, né, ali, e mais o nosso outro sinal de adição e os nossos números que precisam ser adicionados, né? Então, daí efetuamos a nossa primeira adição, daí com o resultado da nossa primeira adição, efetuamos a nossa segunda adição para termos um resultado final, né? Então, o custo diário de Judite ali foi R$ 243, né, por dia, né, porque a gente dividiu primeiro ali a quantidade por 12, tá? Agora, vamos resolver outra situação utilizando expressões numéricas. Observe a cena. Nós temos ali o nosso vendedor, né, e o cliente. Qual será a forma de pagamento? Ele perguntou, né? E o cliente, uma entrada de R$ 1.250 e o restante em 10 parcelas iguais. Então, o notebook é R$ 3.250 em até 12 parcelas iguais. Então, vamos lá fazer essa expressão numérica desse custo desse notebook, que é R$ 3.250, tá? Para determinar o valor de cada parcela que o Fábio vai pagar, vamos utilizar uma expressão numérica. Tá. Então, o valor parcelado do notebook. O valor do notebook é R$ 3.250. Menos, ele vai dar uma entrada. Então, primeira coisa, a gente vai... lembre de ler sempre e interpretar primeiro. Como ele vai pagar primeiro R$ 1.250, ele vai dar uma entrada nesse valor, nós temos que diminuir com o valor total do notebook, né? Então, fazemos 3.250 menos 1.250, que é a entrada que o nosso amigo vai dar ali no seu notebook. Depois, a gente vai dividir por 10, que é o valor, que é a quantidade de parcelas que ele quer pagar no notebook dele, né? Então, vamos lá.
Então, primeiro vamos colocar a nossa conta entre parênteses, né? Porque nós temos que obter esse resultado primeiro da subtração. Então, quando nós temos que obter um primeiro resultado para dividir, a gente faz primeiro a conta entre parênteses. Então, 3.250 menos 1.250, né? Depois a gente divide isso por 10, que vai dar 2.000. Daí a gente divide isso por 10, que dá 200, né? Portanto, cada parcela será de R$200 que o nosso amigo vai pagar na sua parcela durante 10 meses, né? Aí ali ele fala que a prof já falou para vocês aqui. Em expressões numéricas sem parênteses, com multiplicações, divisões, adições e subtrações, resolvemos primeiro as multiplicações ou divisões na ordem que aparecem. Depois, resolvemos as adições e as subtrações na ordem em que aparecem. Quando aparecem parênteses, efetuamos primeiro as operações que estão dentro deles. Então, é aquilo que a prof já falou, né? Quando aparecer parênteses e divisões, a gente resolve antes, depois o resto das operações que aparecer. Adição, subtração, tá? Então, vamos lá. Calcule o valor das expressões. 1.250 menos 1.000 divididos por 4. O que vocês vão fazer primeiro? Vão dividir 1.000 por 4, né? Tá com dificuldade? Monta lá na continha, do ladinho, né? Coloca no quadro de ordens e depois coloca o resultado menos 1.250, tá? Coloca sempre de ladinho, né? Pra ficar melhor a expressão, para vocês conseguirem se organizar. Vou colocar aqui para vocês menos o resultado. Vocês têm montado a conta, ela no quadro de ordens, né? Mas agora eu vou pedir para vocês deixar elas como mesmo expressão numérica, né? Assim, tá? Coloca a continha, o valor ali, no caso, vocês vão abaixar 1.250 menos o resultado da sua divisão, tá bom, galerinha? Então, nós temos a página 120 e a página 121. Então, ali na página 121, nós temos também uma atividade que é para completar utilizando os sinais de mais e menos, então, adição e subtração. E, então, nós temos ali, para que seja verdadeira a sua igualdade. Então, na letra A, vocês podem dividir 50 divididos por 10 mais 30 menos 5. Então, na primeira, vocês podem utilizar divididos e subtração. Na B, vocês podem utilizar subtração e adição. E na C, dá para utilizar adição, divisão e subtração também. Tá bom, galerinha? E eu acredito que seja isso. Então, página 120 e 121 de matemática. E na página 122 também temos ali algumas divisões, tá bom? Na página 123, nós temos o que eu estudei, né? Os elementos da multiplicação são fatores e produtos, né? Que é o nosso fator, que é a quantidade ali que nós vamos multiplicar, né? E o produto, que é o resultado. Em uma multiplicação, são validadas as propriedades comutativa, associativa e elemento neutro. Os elementos da divisão são o dividendo, divisor, quociente e o resto, né? Nosso dividendo é o nosso número fora da chavinha, o nosso divisor é o que está dentro da chavinha, o nosso quociente é o nosso número que vamos multiplicar para a nossa divisão e o resto é o que sobra, né? O resultado. Então, e as expressões numéricas? São as que aparecem em multiplicações, divisões e adições e subtrações. Obedecemos a seguinte ordem nas expressões numéricas. Primeiro, resolvemos as multiplicações ou as divisões na ordem que elas nos aparecem na nossa expressão, né? Da esquerda para a direita. Em seguida, resolvemos as adições e as subtrações na ordem que aparecem da esquerda para a direita. Quando aparecem parênteses, devemos efetuar primeiro as operações que estão dentro deles. Certo, galerinha? Então, matemática da página 119 até a página 123.
22, tá bom? Belezinha, no livro do segundo módulo. Em português, nós vamos abrir o nosso livro lá na página 17, no livro do terceiro módulo, que vamos falar sobre o tem com acento e o tem sem acento. Então, vamos lá. Qual a diferença entre as formas verbais? Tem, sem acento, e tem com acento circunflexo. É isso que você vai estudar nesta sessão. 1. Observe a fotografia a seguir e leia a legenda abaixo dela. Em seguida, responda as questões. Não, vamos ler primeiro a legenda. Samuel tem uma característica que seus colegas não têm: os olhos azuis. Então, essa é a legenda. Contorne as duas formas verbais no texto acima. Quais são as formas verbais mesmo? A forma verbal é uma ação, um estado, um fenômeno físico, né? O que o Samuel tem? Qual que é a forma verbal ali, né? Então, o tem, tá? Então, contornem as palavras tem, tanto com acento quanto sem acento, tá? B. Essas formas verbais se referem às palavras Samuel e colegas. Qual dessas palavras está no singular e qual está no plural? Qual que é a palavra singular que se refere a um, né? É o Samuel. Qual que é a palavra que se refere mais? Que é os colegas, né? Então, escrevam lá na frase. A palavra Samuel está no singular e colegas está no plural, tá? A forma verbal tem, sem acento, concorda com a palavra Samuel. A forma verbal tem, com acento circunflexo, concorda com a palavra colegas. A forma verbal tem, sem acento, é usada para indicar a terceira pessoa do singular. A forma verbal tem, com acento circunflexo, é usada para indicar a terceira pessoa do plural. Então, quando nós indicamos uma pessoa no singular, é tem, sem acento. Quando indicamos no plural, né, é com acento, tá? E é isso, galerinha. Em português, só vamos ficar hoje na página 17, tá bom? Lembrando que vocês, sempre que possível, podem tirar foto e enviar para a Prof. Amanda as atividades prontas. Tá bom, galerinha? Um beijo e até a próxima.